Eu gostaria de ler com você a palavra de Deus, lá no livro de Romanos, capítulo 5. Nós vamos falar sobre os frutos da justificação pela fé. Os frutos da justificação pela fé. Romanos capítulo 5. Alguns teólogos dizem que Romanos 5 é o capítulo principal da Bíblia Sagrada, onde aqui a doutrina da justificação ela é mais abrangente. A maioria dos reformadores do século XVI, Zwinglio, Martinho Lutero, Calvino, eles levantavam essa bandeira. E você precisa saber dessa verdade que poucos têm pregado. Aliás, tem igreja que nem sabe o que é justificação. Romanos capítulo 5, Paulo, o apóstolo, ele vai dizer assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de Jesus, que obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça no qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por algum justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Porque se nós, meus irmãos, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Hoje nós vamos falar sobre, meus irmãos, a principal doutrina de uma igreja reformada protestante. É verdade, somos uma igreja evangélica, mas você sabe que toda igreja evangélica veio de uma tradição protestante, da Reforma, 1517. Você sabe que até 1517 só havia uma igreja cristã no Ocidente, que era o catolicismo. Mas em 1517, homens de Deus viram que a igreja estava numa direção errada, achando que a salvação era Cristo mais as obras, Cristo mais as penitências, Cristo mais o sacrifício, Cristo mais a oferta. E eles levantaram a bandeira da justificação pela fé. Na semana passada, quantos estavam aqui semana passada? Nós falamos sobre a experiência do perdão restaurador. E na semana passada, nós falamos que na cruz do Calvário, Jesus ali, na cruz do Calvário, na verdade, houveram 3 transações. Não sei se vocês se lembram, mas nós falamos que na cruz do Calvário, Jesus, ele fez 3 coisas por nós. E eu usei lá 2 Coríntios 5,19, 2 Coríntios 5,19, que diz assim: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. E nós vimos semana passada que Davi disse assim: bem-aventurado o homem que o Senhor não atribui iniquidade. Feliz,
Bem-aventurado é o homem que o Senhor não atribui pecado. Só é feliz quem o Senhor não atribui pecado. E aqui nós vimos que a primeira transação que foi feita na obra do Calvário, lá no versículo 19, é que a Bíblia diz que Deus em Cristo, ali na cruz, não imputou aos homens as suas transgressões. Ou seja, nós somos pecadores, somos transgressores, e na cruz do Calvário a primeira transação foi que Deus não imputou na nossa conta o nosso pecado. Aleluia! Porque a nossa conta era impagável, nós jamais conseguiríamos pagar pelos nossos pecados. E aí o livro de Coríntios, Paulo vai dizer assim: Deus não colocou na sua conta os seus pecados. Esse amém michuruco que você vem me dar depois de uma verdade dessa? Amém. Quando é um gol do Corinthians, a vibração é maior. Ô glória. Já vem o pastor Silvio com o Corinthians. Deixa eu falar para você. A Bíblia Sagrada diz que Deus, na cruz do Calvário, que Ele não botou os seus pecados na sua conta. A segunda transação que nós vimos na semana passada, que aconteceu, 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado. Quem é que não conheceu o pecado? Jesus. Ele se fez pecado por nós. Aonde ele se fez pecado por nós? Na cruz. Ou seja, primeira transação, Deus não imputou o pecado na nossa conta. Segunda transação, Deus colocou o que era da nossa conta na conta do seu Filho Jesus. E Jesus na cruz do Calvário levou o meu, o seu pecado e o pecado da humanidade. Ali na cruz, Jesus ali, Ele recebeu a ira de Deus, os nossos pecados. Por isso que Ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que desamparaste? Porque o meu, o seu, o nosso pecado estava sendo derramado na cruz do Calvário. E Jesus se fez pecado por nós. Aleluia! E a terceira transação que nós falamos semana passada, eu só estou fazendo uma revisão para entrar no assunto de hoje. A terceira transação está aí no versículo 21, quando Paulo vai dizer assim: aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. O que nós somos feitos, irmãos? Alô, vocês estão aqui vivos? O que nós somos feitos, meus irmãos? Você foi feito justiça de Deus. Ou seja, Deus não colocou pecado na sua conta. Deus colocou o meu e o seu pecado na conta de Cristo. E terceiro, Deus ainda te fez justiça. Quando Deus olha para você, Ele fala: esse é meu filho que eu justifiquei, que eu paguei. Aleluia, isso é maravilhoso. Isso aqui, deixa eu falar para você, isso aqui é o centro do Evangelho, meu irmão. Se você entender isso, a sua vida cristã vai ficar muito mais leve. Não é que Deus fez de você uma pessoa justa, Deus te declarou justo, porque você vai ver que você vai cometer injustiças ainda. Mas Deus não vê as suas injustiças, Ele vê em você Cristo. Quando você ora, presta atenção que eu vou te falar, é como se Cristo estivesse orando. Quando você busca Deus, Deus vê Cristo em você. Você agora é justiça de Deus. E Deus, não é que você não peca mais, Deus não vê mais pecado em você. Ele vê Cristo que pagou pelo seu pecado. Oh, aleluia, dá um glória a Deus aí. Aleluia. E hoje eu quero falar sobre 5 frutos que essa justificação trouxe para as nossas vidas. 5 coisas, 5 benefícios de que a justificação, porque Deus te declarou justo. E nós vimos na semana passada também que a declaração que Deus te declarou justo, ela não é processual que nem e progressiva que nem a santificação. É um ato. O dia que você nasceu de novo, Deus te declarou: você é justo. Por isso que uma vez aqui veio um culto de quarta-feira,
veio uma moça e falando assim: pastor, você pode orar por mim? Porque você está mais perto de Deus que eu. Eu entendo ela muito bem intencionada, mas se ela entendesse a identidade dela e quem ela é em Cristo, ela não faria essa colocação. Pastor, você não está aqui para orar pelos irmãos? É claro, filho. Se quiser hoje no final do culto, nós oramos por você e oramos durante a semana. Nós temos que orar um pelos outros. Às vezes nós precisamos de oração. Mas quando você acha que o pastor, o seu líder, quando você acha que um líder religioso, ele está mais perto de Deus que você acha que ele foi declarado mais justo que você. Mas a pessoa que nasceu hoje, de novo, a pessoa que hoje estava tomando cachaça num boteco, estava usando uma droga numa boca, se ela vir hoje aqui ou em qualquer igreja, e ela nascer de novo, ela é tão justa como você. Não adianta ficar olhando com essa cara de testemunho de Jeová. Eu estou pregando a Bíblia Sagrada. É que você está cheio de coisa errada na sua cabeça. Você acha que você é melhor que os outros, mas não. Deus nos declarou justo. No dia que nós nascemos de novo, você foi declarado justo. O dia que você entender isso, você vai ter uma vida mais leve, sem culpa, sem medo, e saber que Jesus levou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Amém? E hoje, para a gente seguir, eu dei uma carona para aqueles que não vieram domingo, fazer uma revisãozinha para aqueles que têm memória fraca. E agora vamos entrar no hoje. Chegamos no domingo. Que dia é hoje? 23 hoje? 23 de julho. Chegamos hoje. Hoje eu quero falar sobre 5 frutos da justificação. E o primeiro fruto, entrando em Romanos capítulo 5, fica com a sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 5, Paulo, desenvolvendo a doutrina da justificação, ele vai dizer assim: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Primeiro fruto de quem foi declarado justo, e quem foi declarado justo é quem nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você foi declarado justo por Deus. O primeiro fruto de uma pessoa justificada é que ele tem paz com Deus. Você sabe que a paz com Deus, às vezes, ela não é apenas emocional. Ela é uma declaração. Ou seja, você era inimigo de Deus. Você era um pecador. Você não sabia, mas Deus estava em guerra com você. Porque na vida cristã, presta atenção, não existe 0 a 0. No mundo espiritual, não existe neutralidade. Ou você está em paz com Deus, ou você está em guerra contra Ele. Porque você é inimigo dEle, filho da ira, pecador, ímpio. Ou você está em paz, ou você é inimigo. Não existe neutralidade. Mas o dia que você nasceu de novo, o Espírito te regenerou, Ele veio habitar em você, o Senhor declarou que você é justo no mundo espiritual. Ele declarou. E à medida que Ele declarou, você não está mais em guerra com Ele. Agora você está em quê? Em paz. Eu sei que tem muitos irmãos aqui que vieram de algumas igrejas aí, que dizem assim: estou em luta com Deus. Filho, não luta com Deus não, que Jacó foi lutar com Deus, levou uma na canela que até hoje está doendo. Nós não estamos em luta com Deus, meu irmão, nós estamos em paz com Deus. Você vive aí perturbado, você vive aí angustiado, porque aconteceu alguma coisa, porque eu pequei, porque tal. Não viva assim. Saiba que Deus está em paz com você, você está em paz com Ele, não há mais guerra. A ira de Deus foi paga por você, por mim, lá na cruz do Calvário. Jesus já pagou. Jesus já levou ali o castigo que nos traz a paz. Houve uma ira de Deus sobre Jesus. Jesus ali, Ele recebeu toda a ira de Deus. O pecado nosso, passado, presente e futuro, recaiu ali sobre Jesus. Jesus era o pecado personalizado. Mas a ira de Deus já caiu sobre Jesus, não vai cair sobre você.
Porque se Deus derramou a ira sobre Jesus e agora derrama sobre você, Ele é um Deus injusto. Por quê? Ele está cobrando uma transgressão 2 vezes, mas Jesus já pagou. O dia que você entende que o seu pecado já foi pago na cruz do Calvário, você fala: agora estou em paz com Deus. Você está em paz com Deus? Às vezes você não está em paz com a sua mulher, com o seu marido. Quantos estão em paz com a sua mulher, com o seu marido? Alguns levantaram a mão, aí levantaram daquele jeito. Às vezes não estão em paz, não. Porque nós somos os maridos aqui da Água Viva, que nós precisamos, nós priorizamos ser feliz do que ter razão. Por isso que a gente vive bem com as nossas mulheres. Você tem razão. Minha mulher, tudo que ela fala, eu falo: você tem razão. Você tem razão. Estava correndo muito agora no Rodoanel, eu falava: você tem razão. E eu lá. Agora, quem tem paz com Deus, presta atenção no que eu vou falar, porque você tem que aprender isso. Você está em paz com Deus, Deus está em paz com você. Não sei porque você está em luta. Tem irmãos que a gente encontra aí na rua: tudo bem, irmão? Luta. Mas luta, pastor, mas a gente não passa por luta. Luta a gente passa uma vida inteira passando por luta. Eu não sei você, mas eu estou em paz com Deus. Agora, quem tem a paz com Deus, que foi declarado justo, ele tem a paz de Deus. Paz de Deus, a paz que Jesus disse que Ele é o príncipe da paz. Essa paz que você tem, você não precisa tomar remédio. Essa paz que você tem, que gente pagaria $1 milhão para ter a paz que você tem. Essa paz maravilhosa que inunda o seu ser. Você era uma pessoa angustiada, você era uma pessoa perturbada, e hoje você sente uma paz. Alguém aqui sente essa paz? Jesus, que paz, paz, paz. Agora, quem tem a paz com Deus na justificação e tem a paz de Deus, ele vive em paz com os irmãos. Por isso que eu vou falar para você: gente que fica armando barraco entre os irmãos, porque você sabe que tem gente que tem problemas, mas tem gente que é o problema. Essas pessoas não têm paz. Elas não têm a paz de Deus e nem a paz com Deus. À medida que você tem a paz com Deus e a paz de Deus, você vive em paz com os irmãos. Onde você chega, está a maior bagunça. Você chega lá, mas você chega lá, você tem o espírito da reconciliação, da paz. Eu na minha casa, às vezes é uma tensionada, minha mulher, minha filha, meu filho, mas quando eu chego lá, a paz reina. Vocês estão dando risada de quê? Eu não entendi. Agora, você já percebeu que tem gente que não tem paz? Tem gente que vive aí o tempo todo agoniada, tem gente que vive o tempo todo aí preocupada, tem gente que vive aí o tempo todo aí assim perturbado. Eu não sei você, mas quando eu era pequeno eu tinha muito medo do juízo final. Juízo final. Tinha um programa, Paulo, da sua época, da minha época, anos 60, que dizia assim: culpados ou inocentes, veremos apenas no dia do juízo final. E eu falava: esse dia do juízo final vai ser um negócio, cara. Mas veja bem, eu vou falar para você. Segue a lógica da justificação. Se Jesus na cruz do Calvário já morreu pelos seus pecados passados, presentes e futuros, se Jesus já declarou você justo e hoje você é a justiça de Deus, o que você vai fazer no dia do juízo final? Pagar pelos pecados que Jesus já pagou? Peraí, se Jesus já pagou, você vai pagar de novo? Então Deus, Ele virou injusto, porque Ele derramou a ira dele sobre Jesus, e chega lá no dia do juízo e cara, o que você fez? Você pecou aí no Rodoanel, você estava 140. Aí o pecado. E você sabe que um pecado só não entra no céu. Quem tiver um pecado só não entra no céu. Porque no céu não entra nenhum pecado. O único que pecou foi mandado para baixo. Se você tiver um pecado, você não entra no céu. Você já pensou se no último minuto da sua vida você pecar?
Você está lá no leito, 120 anos, já lá no leito. Aí você tem um pensamento que você queria matar seu irmão. Pecou, você está perdido. Filho, deixa eu trazer um alívio para você, fundamentado na Bíblia Sagrada. O juízo final vai existir para o ímpio. O ímpio será julgado e lançado no lago de fogo. Mas o justo não vai ser julgado no tocante a ser salvo ou não, porque ele já foi declarado justo. Ele vai ser julgado para receber o galardão, a recompensa, o prêmio. Então não se preocupe com o dia do juízo final, acredita em mim, no dia do juízo final vai ser um dia alegre para você, você vai receber uma grande recompensa da parte do Senhor. Diga aí um glória a Deus por isso, aleluia. Isso é um alívio, eu saber que o dia do juízo final, eu não tenho nada a ver com ímpio, eu vou estar diante do Senhor, justificado, Cristo me justificou, meus pecados foram pagos, e o Senhor ainda vai nos dar uma coroa, uma recompensa, uma mansão celestial. Diga aí um glória a Deus, por favor. Só essa aqui já valeu o ingresso hoje. Eu passei a vida inteira, Ângela, sofrendo com esse juízo final. Silvio Galho, juízo final. Culpados ou inocentes é no dia do juízo final. Filha, eu não tenho nada a ver com o juízo final. O juízo final é o dia que o Senhor vai dar aquilo que eu fiz através do meu corpo. Eu usei bem meu corpo, vou receber mais galardão. Eu usei mal o meu corpo, eu vou ser salvo, só que a minha recompensa vai ser menor. Alô? Mas não é um alívio para você saber disso? Não é um alívio? Por isso que eu vim hoje, corri aí a 300 por hora, não, mas beirei 200 para estar aqui com você hoje. Segundo fruto da justificação, que a justificação é a doutrina que você devia estudar. Eu sei que são poucos pregadores que falam da justificação no YouTube, mas você devia ouvir pregações sobre a justificação para saber quem você é em Cristo. O segundo fruto da justificação está no versículo 2, olha só, Romanos 5, fica com a sua Bíblia aberta, Romanos 5, 2, por intermédio, se referindo a Jesus, justificados pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. O segundo fruto, meus irmãos, da justificação é que agora você justo, em paz com Deus, com a paz de Deus, você tem agora acesso ao favor de Deus. Mas com esse aleluia, aleluia, irmão, nós agora em paz com Deus, porque nós não somos mais inimigos de Deus, nós não somos mais ímpios, nós não temos mais a ira de Deus. Deus agora nos justifica, colocou o nosso pecado na conta de Cristo, nos justificou, nos deu paz com Ele, e agora Ele nos deu o livre acesso ao favor de Deus. Pastor, o que significa essa palavra acesso? Essa palavra acesso no grego, ela é muito sugestiva, porque a primeira coisa que a palavra acesso significa a entrada de alguém na sala da realeza. Você agora tem acesso ao favor de Deus, e você agora tem acesso a chegar diante do trono de Deus e ter os seus favores. Glória a Deus. Eu fico até emocionado de falar isso, porque você agora quando ora, meu irmão, você não precisa de um padre, de um pastor, de um intermediário, você não precisa de ninguém. Você, justificado, lavado pelo sangue, agora você chega sem intermediário diante do trono e você tem acesso ao favor do Todo-Poderoso. A palavra acesso aqui remete lá naquele texto da rainha Esther. As mulheres gostam do texto da rainha Esther. Não sei se vocês se lembram, a rainha Esther, ela tinha que salvar o povo de Israel de uma armadilha que aprontaram para eles. Só que, se ela chegasse diante do rei sem autorização e sem o favor,
ela poderia ser condenada à morte. Mas como ela sabia que existia uma armadilha contra o seu povo, ela correu risco. Ela poderia ter morrido, entrar ali na sala sem autorização do rei. Isso aí depois você lê lá no livro de Esther, está na Bíblia. Só que quando a rainha Esther chega ali, o rei Assuero, sentado no seu trono, e ele tinha um cedro. Quando o cedro, ele trazia o servo em direção à pessoa, é que ela estava obtendo o favor do rei. Se o rei não estendesse o cedro, ela era condenada à morte. Essa palavra acesso, que dá acesso ao trono. Então, mas pela graça de Deus, a rainha Esther, quando ela se apresentou, o rei Assuero, ele estendeu o cetro dizendo assim: você tem o meu favor e pede metade do meu reino que eu te dou. Eu quero dizer para você, o Senhor, o Todo-Poderoso, o que está sentado na glória, aquele que tem toda a autoridade no céu e no mar, em todos os lugares, você agora é justo, você não é mais ímpio, você não é mais pecador diante dele. Você é um pecador, mas diante de Deus você é justificado. Você agora tem acesso ao trono. E esse Senhor estende o cetro para você e diz assim: pode pedir os meus favores. Uou! Aleluia! E você não precisa de um pastor. Você não precisa, para fazer isso, você não precisa de um intermediário. Você vai direto no trono. E quando você chega diante do trono, o Senhor estende o cedro para você. E você pode pedir o favor para Ele. Aleluia! Eu sei que tem muitos pastores que pregam, e a gente tem que respeitá-lo, que você não devia pedir nada para Deus. Esse negócio de só pedir, eu vou falar para você, eu sou pidão. 2, eu desde pequeno eu sempre ficava pedindo as coisas. Porque quem é humilde e pobre sempre pede. Quem é rico não precisa pedir nada. Quem é rico, ele tem tudo. Eu vivo pedindo as coisas aí. Se eu ver uma coisinha boa, você me dá esse negócio aqui, me dá isso aqui. Eu vivo pedindo, se tiver um colírio, você tem um colírio aí para me dar, e o que você tem aí para me dar? Pidão. Agora quando eu me converti, alguém dizia: não, para Deus você não pode ficar pedindo. Mas Jesus nos ensinou a pedir. Jesus pediu o tempo todo. Tem gente que fala: você vai na igreja só para pedir? Olha, eu não vou só para pedir, mas lá eu peço também. Eu peço saúde, eu peço saúde emocional, saúde física, saúde espiritual, eu peço prosperidade, peço alegria, eu peço, todo dia eu oro, eu peço. Você não precisa, amém. Mas você tem acesso ao favor de Deus e você pode pedir. Jesus disse: tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Jesus nos ensinou a pedir, e Jesus falou: se você pedir um pão, o Pai vai te dar uma pedra. Se você pedir um peixe, Ele vai te dar uma cobra. Não vai, o Pai é bom, e do coração dele só emana coisas boas. Então, meu irmão, peça. Peça um bom emprego, peça uma boa casa, peça um casamento feliz, peça multiplicação, peça favor. Todo dia eu peço para Deus. Eu sou pidão. Amém. Agora tem pastor que fala: não. Tem até algumas músicas que eu sei que são espirituais. Ela fala assim, que eu me aproximo de Deus não por aquilo que Ele tem, mas por aquilo que Ele é. Amém. É bonito isso na teoria, mas eu me aproximo de Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele tem também, porque Ele tem muito para dar. E gente humilde pede. Gente que é orgulhosa que não pede, tem tudo. Mas gente que precisa pede. E hoje você tem acesso ao favor de Deus. Agora, pastor, mas tem coisa que a gente pede e Deus não dá. É verdade. É verdade. Meu filho também, quando ele era pequeno, às vezes ele pedia umas coisas que eu não dava. Ele pedia uma faca, eu também não dava. Ele ia se cortar. Ele pedia um negócio que ia fazer mal para ele e não dava. Muitas vezes nós pedimos e não recebemos, porque Deus, na sua onisciência, Ele já sabe o propósito da sua vida. E às vezes você vai estar pedindo uma coisa que vai prejudicar você.
Mas tudo que você precisar para cumprir o propósito dele na sua vida, ele vai te dar. Se você precisar de um carro, ele vai te dar. Se você precisar de uma casa, ele vai te dar. Se vai precisar de fruto, ele vai te dar. Se você precisa de um filho, ele vai te dar. Se você precisa de uma carreira, ele vai te dar. Agora, se aquilo que você está pedindo vai causar um problema na sua relação com ele, ele não te dá. Alguns de vocês aqui já pediram casa em Santos, Deus não deu. Porque se tiver uma casa em Santos, não vem mais no culto de manhã. E aí eu não tenho ninguém para pregar aqui. Tem gente que pede, queria uma casa em Campos do Jordão. Deus não dá. Porque olha, nessa minha jornada cristã de 45 anos, já vi muita gente pedindo e Deus dando, depois o cara nunca mais apareceu. Covarde. E tem gente aqui que já foi curado até do câncer, foi curado aqui e nunca mais voltou. Se eu fosse Deus, eu nem curava. Desculpa aí a minha sinceridade. Agora nós temos acesso ao favor de Deus. Por isso, filho, todo dia ore e peça o que você precisa. Porque quando você ora, você está diante do Todo-Poderoso, do Onipotente, Onipresente, Onisciente, Imutável, Infinito, Eterno, Maravilhoso, Excelso, Glorioso. Peça. Quer casar? Peça um marido. Peça uma mulher. Pede uma mulher bonita. Um homem bonito, de caráter. Peça. A palavra acesso aqui também, segunda coisa que significa, dá a ideia que você pode entrar no templo sem receio para adorar. Na antiga aliança, não sei se você se lembra, na antiga aliança só o sumo sacerdote poderia entrar no templo e adorar. Só um. A palavra acesso é que nós agora temos acesso ao trono para adorá-lo. Você adora, você louva ele. O terceiro significado da palavra acesso é como um navio que está passando por uma turbulência, aí ele tem acesso a um porto seguro. Acesso. Mesmo que você esteja passando por turbulências na vida, creia que o Senhor vai te colocar num porto seguro. O segundo fruto da justificação, o primeiro é paz com Deus. O segundo, acesso ao favor de Deus. Diga aí para o seu vizinho, você tem acesso ao favor de Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Gostei desse aleluia aí atrás agora. Parece que é um aleluia novo entre nós. Cada um tem o seu aleluia, né? Cada um tem o seu tipo de aleluia. Terceiro fruto da justificação é a certeza da salvação futura. Aleluia. Romanos 5,2, Paulo vai dizer assim, que nós obtivemos acesso pela fé, esta graça, no qual estamos firmes, gloriamo-nos na esperança da glória. Agora, não é essa esperança da glória, tipo assim, quem sabe um dia, se eu fizer tudo legalzinho, eu vou ser salvo, não. Não é isso não. É ter a certeza da sua salvação futura. Porque a salvação ela tem 3 tempos. A salvação ela é passada, ela é presente e ela é futura. O seu espírito foi salvo, passado. A sua alma está sendo salva, transformada. Mas o seu espírito um dia será salvo. Então, é a certeza que um dia você vai ser salvo. Porque você já foi salvo. Você foi salvo. Você foi salvo no passado. Essa salvação fala de quê? Daquilo que Cristo fez por você. A sua salvação ela é presente por quê? A salvação da sua alma, essa transformação. Mas um dia você vai receber um corpo glorificado, igual ao de Cristo, tal como Ele é, você será. Aleluia. Esses dias o irmão perguntou para mim, pastor, de que substância era o corpo de Cristo? Eu falei, filho, aí, que substância era o corpo de Cristo? Por isso que eu não respondo pergunta no Instagram, que vem essas palhaçadas todas aí, né? Substância, olha, a substância eu não sei, filho, mas uma coisa eu sei. Tinha coisa no corpo de Cristo que continuou o que ele era.
E tem coisas que mudou daquilo que ele era. Por exemplo, os discípulos reconheceram Jesus, reconheceram? Então provavelmente ele era aparente como ele era antes, porque eles reconheceram Jesus. Mas Jesus agora não estava limitado a apenas um corpo, ele passava pelas paredes, ele estava aqui em Jerusalém e ele ia para Galiléia. Tinha coisa que permaneceu como era o corpo, tem coisas que mudaram. Outra pergunta, uma vez me perguntaram: pastor, quando eu morrer e ressuscitar, que é a salvação futura, como que vai ser minha aparência? Quando eu tinha 10 anos, 30 anos, ou quando eu era velhinho? Aí eu vou falar, o pastor Aloysio um dia falou: você nunca ouviu aquela música Forever Young? Jovem, sempre jovem. Não sei, talvez a sua aparência lá vai ser jovem, mas não importa se a sua aparência vai ser jovem ou não. O que importa é que você tem que ter certeza que a sua salvação é futura. Que você, vamos ver se sai um amém legal agora, que você vai viver para sempre. Você já pensou nisso? Vou viver para... Vocês vão ter que me... Fala para o seu vizinho, você vai ter que me tolerar para sempre. Sempre. A vida não é mais só 80, 100 anos, agora é para sempre. E tal como Ele é, nós seremos. Se eu vou ter esse nariz grande, essa orelha grande, não sei, filho, eu vou estar com Cristo, vou ser igual a Ele. Isso aí é o que me importa. Que substância vai ser? Se vai ter jogo de futebol lá, não sei. Será que vai ter? Vai ter? Isso me lembra da história de um professor meu de seminário, que uma vez ele contou que tinha um menino que gostava muito de futebol, e ele tinha certeza da salvação, e ele falou para o outro: eu gosto muito de futebol, você gosta de futebol, vamos combinar o seguinte, o que morrer primeiro, que chegar lá no céu, pergunta se lá no céu tem futebol. Aí combinaram, aí um morreu, foi embora, partiu, e ele combinou que ele ia voltar para contar para o outro que ficou aqui na terra. E ele voltou para a terra e falou: e aí, lá no céu tem futebol? Ele falou: eu tenho 2 notícias para você, uma boa e uma ruim. Ele falou: qual que é a boa? Lá no céu tem futebol. E ele falou: qual é a ruim? A ruim é que você está escalado para o próximo time. Aleluia. Agora deixa eu falar para você, nós temos a alegria da salvação, meu irmão. Essa alegria da salvação é porque você vai viver para sempre. Eu vou falar para você, uma das minhas grandes alegrias é em culto fúnebre de crente. Talvez eu faça o seu. Não tão cedo, né, Avenida? Agora, num culto, você vai num culto fúnebre de crente, não há desespero, há separação, há tristeza, mas o fato é que a morte para o cristão, mediante a obra salvítica de Cristo, não é mais uma tragédia. Porque você vai num velório de um ímpio, é uma tragédia. Já foram? As pessoas dão cabeçadas, desesperadas, gritam. Por quê? As pessoas que não têm Cristo, para elas, a vida é isso aqui só, 70, 80, 100 anos, acabou. Então aquilo lá, e ainda eles usam essa expressão que você não deveria usar. Eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe. Não, perdeu? Ele se perdeu? O crente não usa a palavra perdeu, o crente usa a palavra partiu. Nunca fale assim: se perdeu, eu perdi meu primo, perdi meu irmão. Partiu para a glória. Deixou a igreja militante aqui para ir para a igreja triunfante que está nos céus. Amém? Agora, para um crente, morrer não é uma tragédia. Eu estava lendo o caso de 2 pastores que morreram. Tinha um desses pastores que ele foi o fundador da igreja presbiteriana aqui no Brasil. E antes de morrer, no leito, ele disse assim para os seus colegas: não basta viver bem,
é preciso morrer bem. Não basta viver bem, é preciso morrer bem. E quando ele estava nos seus últimos minutos de vida num leito, ele disse assim para sua esposa: querido, céu que veio me buscar, e eu estou partindo, e ele se foi. Se um dia você passar por esse momento, tenha certeza que o céu, os anjos virão te buscar e te levar lá para a eternidade. Outra experiência que eu estava lendo foi do maior teólogo do século XX, Martin Lloyd-Jones. Esse teólogo também foi médico da rainha Elizabeth. E esse homem, ele foi acometido de uma doença, de um câncer. Ele lutou por vários anos por um tratamento, mas não tinha jeito. E ele percebeu que a doença estava avançando e não havia mais recursos na medicina. E um dia ele chegou nessa conclusão, no seu leito: parem de orar por minha cura. Parem de orar por minha cura. Não me detém o caminho. Não me detém o caminho. Essa é a esperança da glória. O seu último dia de vida nessa terra, que espero que demore muito, vai ser um dia de glória. Vai ser um dia de presença de Deus. Vai ser um dia de unção de Deus. Vai ser um dia maravilhoso. Você vai falar: não detenha, não ore por mim, estou partindo para a glória. Essa é a esperança da glória. Oh, aleluia! Por isso que você vai ver, tem crente louco, mas você não vai ver nenhum crente bobo. Crente ganha salvação de graça. Ele ouve uma mensagem dessa, ele fala: mas como que eu não vou seguir o evangelho? O evangelho é bom demais. Pastor, você falou que nós temos paz com Deus, se referindo ao passado. Segundo, você falou que nós temos acesso ao favor de Deus, se referindo ao presente. Terceiro, você falou que agora nós temos a esperança da salvação futura, falando do que vem, do porvir do futuro. E para essa terra, o que a justificação tem para mim nessa terra aqui? É o quarto fruto: perseverança na tribulação. Paulo, o apóstolo, ele vai dizer lá em Romanos capítulo 5, verso 3, espero que você continue com a sua Bíblia aberta, diz assim: e não somente isto, como se fosse pouco, paz com Deus, acesso a favor de Deus e esperança da glória. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz o quê? O quê? Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Pastor, mas estava indo tão bem, o favor de Deus, paz com Deus, esperança da glória, agora você vem falar de tribulação? Mas espera lá, vou te explicar. Como alguém, pastor, eu estou passando por uma tribulação, como que eu vou me gloriar numa tribulação? Pastor, será que os crentes são masoquistas? Será que os crentes gostam de sofrer? Será que os crentes têm prazer em sofrer? Não. Nós não somos estoicos. Você sabe que o estoicismo é a filosofia grega que negava o sofrimento. Nós não negamos o sofrimento. O crente sofre. Sofre ou não sofre? Por isso que quando você pegar um folhetim evangélico, está dizendo assim: não sofra, você pega ele, esmaga ele e joga fora. Porque o crente às vezes sofre. O crente passa por tribulação? Passa. Mas eu quero dizer para você que se você foi justificado, as tribulações para você não são casuais, elas são pedagógicas. As tribulações que nós vamos passar, Deus quer nos ensinar algo por trás delas. Por quê? Porque a tribulação, segundo o apóstolo Paulo, ele vai dizer que as tribulações produzem perseverança. Perseverança. Paulo, ele vai dizer que essa palavra perseverança significa também, em algumas traduções, paciência. Paciência em tempos difíceis. À medida que você tem paz com Deus, que você tem acesso a favor de Deus, que você tem esperança na salvação futura, você pode estar passando por uma grande tribulação.
Mas você sabe que é uma paciência que Deus vai colocar em você, uma paciência triunfadora. Essa tribulação não veio para destruir você. Essa tribulação veio para te deixar mais forte. Essa tribulação veio para fazer você se parecer mais com Jesus de Nazaré. Essa tribulação veio para formar o caráter de Cristo em você. Você estava no mundo, você era o inimigo de Deus, você era ímpio, você era fraco, você era pecador, e Deus te declarou justo instantaneamente. Ele te colocou no favor de Deus, Ele te colocou ao acesso a Deus, Ele te deu esperança futura, mas você não foi transformado. Você veio como uma pedra bruta. Uma pedra bruta. Mas o maior projeto de Deus para a sua vida nessa terra é formar o caráter de Cristo em você. E essa pedra bruta, ela vai ter que se amoldar agora dentro do molde exemplar que é Cristo. Cristo não morreu só para nos salvar. Cristo morreu para ser o nosso molde de existência de vida. E Ele vai pegar essa pedra bruta que sou eu e você e vai agora moldá-la nesse molde aqui. Então, Deus vai pegar você e vai trazer o quê? Vai levar você, no momento da tribulação, ser aparado. Porque muitos de nós viemos durões. E aí Deus vai permitir uma tribulação na sua vida, para quê? Para você ser quebrantado. Às vezes Deus vai permitir coisas que nós não gostamos em nossas vidas, para nos purificar, para formar o caráter dele em nós, para que quando você chegar lá no céu e entrar nos portais da glória, as pessoas olhem para você e falem: parece com Jesus mesmo, é parecido com Jesus. As tribulações produziu nele que uma paciência triunfadora. É como o ouro. O ouro. Você sabe que o ouro bruto, ele tem muitas impurezas, sim ou não? E aí, para esse ouro ser transformado numa joia, ele tem que passar pelo fogo. E esse fogo vai tirando as impurezas desse ouro, para que esse ouro se torne uma linda peça. Você chegou aqui como um ouro bruto. E muitos precisam ser lapidados, trabalhados, tratados. Alguns, Deus vem com aquele martelinho de ourives. Já viram? Uma batidinha assim para mudar aqui, que precisa mudar. Não é? Muito nervoso, não tem paciência, muito ciumento, muito avarento. Deus pega aquele martelinho, uma batidinha aqui. Mas alguns de nós, Deus precisa vir com uma marreta para dar uma cacetada. Você já viu aquele ditado que é verdadeiro? Alguns vêm por amor e outros vêm pela dor. Você já ouviu isso? É verdadeiro. Se à medida que as tribulações vêm, você permite Deus te quebrantar, Deus te transformar, para gerar paciência, e a paciência, experiência com Ele, as tribulações diminuem. Mas quando Deus vem tratar com você através das tribulações, e você resiste às tribulações, Deus vai mandar mais tribulação sobre você. Você sabe que o sol é o mesmo, mas a cera amolece e o barro endurece. Tem pessoas que quando passa pelo sol da tribulação é como cera, amolece. Mas tem gente que endurece, fica pior. É você que escolhe. Você que escolhe. Mas Deus não abre mão de tratar com você, mesmo que Ele tenha que mandar tribulações. Tem gente que Deus precisa mandar atropelar para ele vir para Jesus. Pastor, mas Deus manda atropelar? Manda. Às vezes Deus manda passar o caminhão por cima. Eu já falei, eu já avisei, você é meu filho, eu não abro mão de você. Eu tive uma experiência com meu irmão mais velho, isso aí. Meu irmão mais velho,
Ele conheceu o Evangelho primeiro que eu. Conheceu o Evangelho primeiro que eu, 1977. Só que ele queria, aqueles caras falam, não, eu quero gozar a vida. Começou a ganhar dinheiro. Comprou uma moto, uma CG 125, que na época era a melhor moto que existia na década de 70. Queria ser playboy. Isso aí, bicho, capa de couro. Aí sabe o que aconteceu nesse período? Eu me converti. O Espírito Santo me regenerou. E aí sabe o que aconteceu? Eu fui pregar o Evangelho para ele. Sabe o que ele me respondeu? Ele me disse assim: quando eu quiser saber de Bíblia, eu te aviso. Eu acho que Deus não gostou disso. Porque você sabe que Deus não só ouve oração, Deus ouve aquilo que a gente fala também. Porque tem crente que acha que Deus só ouve oração. Sabe o que aconteceu? Ele estava andando ali na Avenida Industrial em Santo André. Um caminhão passou por cima dele. Ele ficou engessado do queixo até os pés, durante um ano, entre a vida e a morte. Só tinha 2 buraquinhos para fazer um negocinho por aqui e outro por aqui. Só para você não ficar muito angustiado. Visitei ele. Fui lá. Quando eu estava saindo do quarto do hospital, eu vi uma voz. Ele: Silvio. Pensei até que fosse um anjo. Eu virei. Ele disse assim: dá para trazer uma Bíblia para mim? Se converteu, nasceu de novo. Então tem um monte de cara aí que vai ter que ser atropelado. E não precisava. No meu caso não precisou. O Espírito falou, já vim. Só um dia que eu desobedeci, aí eu quebrei o tornozelo, mas isso aí já é outra história. Deixa eu falar para você. Deus não abre mão dos seus escolhidos. Ou vem por amor, ou vem pela dor, mas Ele vai vir. Você está achando que eu estou exagerando, mas agora eu vou exagerar um pouquinho mais. A Bíblia não quer que nenhum de nós andemos com uma fé de segunda mão. Porque tem fé, tem pessoas que estão aqui no nosso meio hoje, que ele não anda pela fé dele, ele anda pela fé do pai dele, ele anda pela fé da mãe dele. Aí não vira. Ele não anda, ele anda pela fé do pastor da igreja, do líder de célula, do outro. Então ele na verdade, ele não teve uma experiência real, verdadeira, profunda, transformadora como você. E aí, mas ele tem que ter. E lendo esses dias a vida de Jacó, eu achei muito interessante. Se vocês puderem colocar Gênesis 28:13. E eu achei muito interessante isso, até que nós estamos chegando aí no nosso congresso da conferência Kids. E eu tenho orado para que os nossos filhos tenham experiências com Deus. Não ter as mesmas que nós, porque eles têm que ter a experiência deles, mas que eles tenham experiências com Deus. Para a gente ver aqui criança, adolescente, jovem, buscando a Deus, cheio do Espírito Santo, buscando avivamento. Porque de vez em quando eu olho para os nossos filhos, eu falo... é misericórdia a palavra. É misericórdia. Olha só o que aconteceu com Jacó. Eu não vou falar do Jacó enganador que vocês falaram no encontro, não, outra coisa. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, de Jacó. Jacó estava numa noite escura. Ele estava angustiado, ele estava sendo perseguido. E o Senhor apareceu para Jacó, e que apareça aos nossos filhos, aos nossos netos, e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Você não acha que faltou alguma coisa aí? Não? Não faltou nada?
Quando você lê a Bíblia, você não lê que eu sou o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí nesse texto não fala. Nesse texto, pastor Honório, é Gênesis 28:13, só diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Já pensou se o Senhor aparece para o teu filho e fala: eu sou o Senhor teu Deus da Maria, sua avó, da Joana, sua bisavó, da tua mãe Sebastiana, e não fala nada de você? Não é horrível isso? Mas é interessante que lá no Gênesis 28:21, Jacó passa por uma provação tanto, uma tribulação tão grande, que ele resolve buscar Deus. E às vezes Deus vai permitir tribulação na vida dos nossos filhos para eles buscar Deus. E aí Jacó diz assim: de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Jacó, ele não tinha colocado Deus ainda como seu Deus. Ele servia o Deus do seu avô Abraão, e ele servia o Deus do seu pai Jacó, do seu pai Isaac, perdão. Mas ele diz assim: olha, Senhor, se Deus for comigo, me guardar nessa jornada, me dar provisão, uma proteção, se o Senhor cuidar de mim, e não faltar comida, e não faltar roupa, o Senhor será o meu Deus. É interessante porque o que aconteceu? Jacó teve a experiência com Deus, estava numa tribulação, teve uma experiência profunda, real, verdadeira, transformadora com Deus. E depois desse texto você vai ler na Bíblia Sagrada que vai dizer assim: é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: nós vamos ter a nossa conferência agora aqui. Agora, nós temos que orar pelos nossos filhos. E essa conferência não é só para líder de células de criança, porque tem gente que fala: não é comigo, eu não lidero criança. Essa conferência é para os pais, é para as mães, é para os avós. É você falar: eu não vou abrir mão do meu filho, eu não vou abrir mão da minha filha, eu vou orar, eu vou fazer um voto, eu vou fazer algo, porque o meu Deus vai ser o Deus dele também, e ele vai ter uma experiência real, verdadeira, transformadora com o Deus que eu tive. Não precisa ser a minha experiência, mas ele tem que ter a sua experiência. Porque não adianta nós termos filhos que servem a Deus pela nossa fé, é uma fé de segunda mão, é uma fé que não é salvífica, essa fé não salva, essa fé não transforma. Eles têm que ter a experiência deles. Eu achei tão bonitinho agora lá em Araras, na cidade, nós estávamos numa conferência, e você sabe, na nossa conferência, para fechar ali é o corredor do fogo. E aí foi o filho da Patrícia, esposa do pastor Kleber, menininho deve ter uns 7, 8 anos, ruivozinho, bonitinho, ajeitadinho. Aquela homarada passando e recebendo a unção, foi aquele menininho ali assim. Eu agarrei ele, dei um abraço nele e falei: Senhor, que essas experiências que nós tivemos contigo, que os nossos filhos também tenham as suas experiências, que eles sejam cheios do Espírito, ativados, te ame de todo o coração, tenha fome de ti, busque a tua glória, busque a tua presença. Nós não abrimos mão dos nossos filhos, cremos que os nossos filhos serão apaixonados por ti, cremos que nossos filhos serão cheios do teu Espírito também, Senhor, cremos nisso. Aleluia. Aleluia. E por último, para encerrar, está chegando o horário, eu sei que eu já passei um tempinho, mas nada que vai prejudicar seu almoço não. Os músicos já podem subir. Onde eles estão? Glória a Deus. Primeiro fruto da justificação, você lembra qual é? Paz com Deus. Diga assim: eu estou em paz com Deus. Deus não está em guerra com você, filho. Ele já derramou a ira dele na cruz, no seu filho. Segundo fruto da justificação, alguém se lembra? Acesso ao favor de Deus. O cetro do favor foi erguido sobre a sua vida. Terceiro fruto da justificação é a esperança da glória.
você vai viver eternamente. Aquele que crê em mim não verá a morte, passou da morte para a vida. Quarto fruto da justificação é a esperança da glória. A esperança da glória não, eu vou ter experiência na tribulação. Ainda que eu passe uma tribulação, Deus está formando em mim, no seu caráter. Eu vou perseverar. Eu estou passando por essa luta, mas eu vou chegar lá do outro lado e vou receber a promessa de Deus lá do outro lado. Tá difícil? Aguenta mais um pouquinho, dá mais um caldinho aí. E por último, quinto fruto da justificação, a certeza que você é amado de Deus. Olha o verso 8, Romanos 5, e eu estou encerrando. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu quero ler mais 2 versículos, desculpe. Isso aqui é muito importante para encerrar. Porque nesse amor de Deus, a gente precisa considerar algumas coisas. Primeiro, a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. A palavra derramado aqui é que houve uma torrente. Houve aí um derramar tremendo, caudoloso em nosso coração do amor de Deus. E é interessante que o amor de Deus, ele é imerecido. Porque se você ler comigo, olha só, verso 6, coloca para nós a Romanos 5:6. Romanos 5:6 diz assim: porque Cristo, quando nós éramos fracos. Grave aí, são 4 coisas que Paulo vai falar. Ele vai dizer que porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Primeiro, fraco. Segundo, ímpio. Agora, olha só o verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Lembram? Fraco, ímpio e pecadores. Agora vamos ao quarto para encerrar. Olha o verso 10. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus. Antes de você ser justificado, você era, segundo a Bíblia, e eu também, você era fraco. O que mais? Ímpio, pecador e inimigo. Eu sei que você acha que isso aí é só quem era bandido aí fora. Não, mas toda a raça humana era isso aqui. Agora, se você era fraco, ímpio, pecador, inimigo, Deus te amou e mandou seu filho para morrer em seu lugar. Imagine agora que você é filho amado. Oh, glória! Se quando você era fraco, pecador, ímpio, inimigo, Deus te amou. Imagine que agora que você foi justificado, lavado, purificado, como Deus te ama agora. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não pode amar você mais do que Ele te ama. E o verso 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco. Eu não sei se você namorou no seu tempo, era assim. A sua namorada dizia assim: prova que você me ama. Já passou por isso? Agora Deus não provou o seu amor por nós escrevendo lá no céu: Maria, João, eu te amo. Deus provou o seu amor para conosco, enviando o seu Filho na cruz do Calvário para nos salvar. Ele provou. Então, quando você em algum momento tiver dúvida do amor de Deus, você olhe para a cruz do Calvário. Lá você vai ver a expressão maior do amor de Deus. Nós vamos cantar uma canção, e eu quero que você fique de pé. Mas antes de cantar essa canção,
Eu quero ler Romanos 5, de 9 a 11, na tradução da Bíblia, a mensagem. E aí nós vamos cantar. Mas essa música é Fí maior? Fá maior. Fá maior. Romanos 5,9 para a gente ir embora. Romanos 5,9 na tradução A Mensagem, de Eugene Peterson. Agora que a nossa situação com Deus, olha só, presta atenção nisso aqui. Agora que a nossa situação com Deus está resolvida, por meio dessa morte sacrificial, o perfeito sacrifício de sangue, não há mais razão para estar em oposição a Deus sobre qualquer assunto. Seguinte: se a nossa situação, se em nossa pior situação, qual que era a nossa pior situação? Fraco, pecador, doente não, ímpio. Se em nossa pior situação fomos o quê? Postos em condição favorável diante de Deus pelo sacrifício do seu Filho. Agora que estamos nessa situação maravilhosa, você não sabia? Você está numa situação maravilhosa. Apenas imaginem como nossa vida poderá ser plena e gloriosa por meio da vida proporcionada pela ressurreição. E agora a gente encerra. Agora que já desfrutamos essa maravilhosa amizade, porque agora você é amigo de Deus, você não é mais inimigo de Deus, sim ou não? Não nos contentaremos com meras declarações formais, rituais, liturgias, mas faremos o quê? Cantaremos louvores a Deus por meio de Jesus, o Messias.